Olá, ouvintes, eu sou Raquel Rios, psicóloga e psicanalista, e sempre acreditei que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, como cantou Vinícius de Moraes. Esse é um espaço de escuta sobre aquilo que nos faz humanos, os vínculos que nos atravessam e nos transformam. Aqui a gente escuta histórias reais, celebra laços e sustenta com presença e cuidado aquilo que insiste em nos ligar. Sejam bem-vindos ao Pode Encontrar. E hoje recebemos alguém que aposta, como eu, todos os dias na potência transformadora dos encontros e dos vínculos humanos. Fernanda Rossi é psicóloga, psicanalista, supervisora, mãe da Beatriz e tia-mãe do Felipe. Uma mulher que vive no consultório e na vida a delicada experiência de sustentar o amadurecimento humano através do cuidado. Identificada com a teoria winnicottiana, Fernanda nos lembra que o desenvolvimento de um ser humano não acontece sozinho. Ele nasce da presença, do acolhimento, da continuidade e da possibilidade de existir em um ambiente suficientemente bom. E talvez seja justamente essa aposta que atravesse sua forma de maternar, de escutar e de construir laços. Hoje, vamos conversar sobre encontros com filhos, sonhos que antecedem a maternidade, os paradoxos que acompanham, os desafios silenciosos, as delícias inesperadas, especialmente os caminhos afetivos e profundos da adoção. Porque há encontros que não se dão apenas pelo sangue, mas pelo reconhecimento, pela escolha, pelo desejo, pela construção cotidiana de pertencimento. Encontros que transformam quem chega e também quem acolhe. No Pode Encontrar de hoje, abrimos espaço para uma conversa sensível sobre amor, vínculo, cuidado e sobre aquilo que pode nascer quando alguém encontra um lugar possível no olhar de outro alguém. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Raquel. Que linda sua fala, amei. Obrigada pelo convite, obrigada por me chamar de estar aqui, que está sendo muito gostoso. Amei a maneira como você colocou as ideias. Nossa, tão verdadeiro, você captou muito bem, né? Tudo que eu acredito. Vem por aí. Que bom, e essa captação, como eu te falei, né, foi um pouco à distância, pelo nosso contato, através das redes, mas por tudo que eu acompanho de você, sua forma de se comunicar e especialmente pelo que eu senti ouvindo a sua participação no podcast Mães Entre Mães. Eu acho importante, inclusive, da gente recomendar, indicar aqui, né, que é um podcast de colegas, psicólogas, psicanalistas, mães. E foi lá que eu escutei um pouco da sua história, do seu encontro com seus filhos, né? Então, queria te ouvir um pouquinho mais. Conta pra gente como é que foi isso. Então, esses encontros, né? Adorei o termo. Foram e continuam sendo extremamente potentes, né? A Bia foi muito sonhada, muito esperada, né? Mas uma espera que eu nunca imaginei que se realizaria. O Felipe veio um pouco depois, apesar dele ser um pouco mais velho, mas ele chegou um pouco depois dela. E desde que chegou, a gente se formou aqui uma família, né? Nós quatro, eu, o marido e as duas crianças, né? E eu achei muito lindo tenho achado muito lindo poder viver isso,
Porque tantas coisas que a gente estuda na psicanálise, quando a gente vive, é tão maravilhoso ver que é real, né? Porque uma coisa é ouvir falar, outra coisa é É estudar viver, né? sobre. O viver e ver que essas relações nos transformam e transformam ao outro. Nossa, isso tem sido para mim com eles, assim, o mais maravilhoso. Maravilhoso. E tão bom te ouvir falar sobre os encontros, né? Porque eles são diários, não é o encontro primeiro, né? A cada dia a gente está de uma forma, a gente também se encontra com partes nossas que a gente não conhecia, né? E eu achei muito lindo você falar também desse sonho desde os 16 anos, né? Parece ser 12? sonho. 12 12? anos. Isso. Te contar essa história, né? Adoro. Quando eu tinha 12 anos, eu tive um sonho de que tinha um bebê na porta da minha casa. Olha isso. E eu acordei e fui dizendo, eu morava na casa da minha avó na época, e eu acordei dizendo, eu vou ser mãe adotiva um dia. E a partir desse dia, eu nunca mais deixei de falar disso, né? Esse era um tema, assim, que sempre vinha à minha mente. E eu orava por aquilo, e eu sonhava, falava com amigos, né? Tive alguns namorados nessa época da adolescência, eu dizia que isso iria acontecer. Até que eu conheci meu marido, né? E perto da gente falar em casamento, eu contei para ele, né? Que eu tinha esse sonho, que eu imaginava. E a primeira pergunta que ele me fez quando eu disse isso, ele falou, mas você também quer filhos adotivos, filhos biológicos? E eu falei, claro, eu topo, mas eu tenho certeza que a adoção é algo para minha vida. E eu preciso saber se para vocês faz sentido, né? Sim. E ele falou, tá, beleza. Mas será que ele tá? Bem de juventude, assim, nunca imaginou o quê, né? Vamos casar primeiro, depois. Exato, né? Exato. Depois eu convenço ela do contrário, acho que ele pensou, né? Beleza. Anos se passaram, né? E a gente ficou 13 anos, 12 anos, né? Tentando engravidar, quase 13. Ao longo desse percurso de muito tempo, eu descobri que eu tinha endometriose, foi muito doída essa fase, muitas cirurgias para poder, né, tentar tirar a endometriose, até descobrir. E quando eu comecei aqui em Maringá, eu sou interior do Paraná, a ideia da endometriose era algo que estava muito no início, então não existiam tantas pessoas aqui experientes, até a nível Brasil, porque eu pesquisei muito, né? Não havia tantos recursos, né? Então demorou até eu chegar num conhecimento do porquê que a minha endometriose era tão grave, né? E ao longo desse percurso todo, foram 6 cirurgias, foram 6, né? Nossa. Demorou muito para eu descobrir de onde vinha a endometriose, porque ela vinha do intestino. E eu só descobri isso quando eu fui para um médico de São Paulo, que esse médico que pediu uma bateria de exames muito aprofundada e me fez perguntas que eu nunca tinha imaginado que teriam uma correlação com a endometriose, né? A principal pergunta foi, é uma coisa super delicada, né? Se eu tinha dor para evacuar, né? E como se eu tinha tido desde sempre, eu não imaginava que tinha alguma relação. E aí ele falou, mas isso não é normal, né? E aí que foi, bateria de exames foi mostrado que a minha questão era do intestino. Tanto que eu fiz uma cirurgia muito grande, eu tirei 17 centímetros do intestino, né? Então, era uma endometriose muito séria, que teve prejuízos muito grandes, né? Só que até isso tudo se dar, Raquel, já tinha se dado ali uns 8 anos tentando engravidar. E a cada cirurgia, expectativa, né? Agora vai, agora eu engravido, agora eu engravido. E aí nunca acontecia. Isso mexeu, essa sensação de ser infértil, mexeu muito comigo, tanto no sentido mulher, a maneira como eu me via, a sensação que eu tinha de ser menos do que qualquer outras mulheres, né? Eu via aquelas mulheres grávidas, eu tinha uma inveja que doía, porque era assim, eu me sentia tão menor que elas, tão incapaz, tão inadequada, era muito doído. A análise foi o que me salvou nesse tempo, né? Sem análise, não daria conta. E o tempo foi passando, daí vieram tentativas de fertilização, todas também frustradas, o que era outra dor, porque a cada tentativa, mais expectativas, e nada. E o desejo da adoção nunca deixou de estar na minha mente, né?
Mas, inicialmente, meu marido não olhava isso de maneira muito tranquila. Ele tinha um pouco de medos. Aos poucos, ele foi me abrindo um certo receio. Ele dizia assim, será que eu vou ser amado? E se eu amar e a criança não me amar de volta? Essa era uma fantasia muito grande que ele tinha, né? Mas olha como Deus é maravilhoso, né? De tanto me ver sofrendo, meu marido topou ir comigo do fórum. Então, nós fomos, fizemos toda a papelada, organizamos tudo, né? Mas eu vi muito que ele fez aquele movimento muito mais para aplacar a minha dor do que por algo que fazia tanto sentido aí, né? Isso a gente já estava com bastante tempo, assim, quase 10 anos tentando engravidar, né? Uns 8 para 9 anos, mais ou menos, tentando engravidar. Aí, tempo passa, tal, a gente passei uma fase assim que ele falou para mim, vamos esquecer a gravidez, vamos curtir a vida, vamos ser nós dois. A gente viajou muito, passeou muito, namorou muito, foi muito bom, aliás, isso para o nosso casamento, Sim. o momento que eu me restabeleci também como mulher, como pessoa, assim, me vi de outras maneiras. Muitas feridas foram saradas nesse tempo, graças a muita análise, né? Aí chega meu sobrinho, o Felipe, né? E desde que o Felipe chegou, né, na vida da minha irmã, meu marido se apaixonou por esse menino, né? Mas se apaixonou assim completamente, assim, desde o dia do nascimento dele, meu marido se encontrou com o Felipe. E foi um encontro muito lindo entre eles, né? E desse momento em diante, ele começou a cuidar do Felipe como pai. E foi recebendo o amor do Felipe, sabe? Recebendo, recebendo. Tem uma foto entre deles dois que, para mim, é a foto mais linda, que o Reginaldo tá com ele no colo e o Felipe pequenininho, ele tinha 4 meses. O Reginaldo estava fazendo carinho nele e ele pôs a mão no Reginaldo e começou a fazer carinho no rosto do Reginaldo. E aquela cena foi tão emocionante que eu até fotografei, né? De tão lindo que foi. Nesse dia, meu marido entrou no carro e falou para mim, eu tô pronto para adotar. Olha. E aí aquilo cresceu ainda mais. Daí a gente voltou ao fórum, fizemos novamente a bateria de entrevistas, tal. Mas, né, é tudo muito demorado a adoção no Brasil, né? Muito demorado. E então eu não via muita esperança, assim, porque eles diziam, olha, não tem ninguém na fila, não sei o quê. O tempo foi passando. Então a vida foi rodando mais um pouco, né? Aí a gente voltou de uma viagem e ele voltou com muito desejo, meu marido, de que a gente fizesse mais uma fertilização, né? E aí ele foi tentando me convencer daquilo. Eu já tinha fechado questão que eu não queria mais, porque eu achei muito sofrida as outras intervenções que eu tinha feito, cada vez que não dava, era muito doído. Então eu falei para ele que eu não sei se eu daria conta. Daí ele falou, não, mas vamos tentar, vamos orar, né? E nós somos evangélicos, né? E naquela semana a gente foi na igreja e tem uma campanha de oração na minha igreja, onde a gente faz 7 semanas de oração, né? E o pastor nos convida a apresentar a Deus o nosso desejo, necessidade, e abraçar, assim, como se fosse uma resposta, né? E naquele dia eu fiz isso e eu senti algo bem quentinho no meu coração, e vindo uma frase bíblica, né, um versículo, que os filhos são herança do Senhor. Mas foi algo, e olha, eu vou na igreja desde criança, né? Então, mas eu ouvi aquilo de uma maneira tão profunda, e me deu uma certeza tão grande de que eu ia ser mãe, que eu virei para o meu marido e falei, nós vamos ser mãe, ser pais, nós vamos ser, eu tenho certeza. E ele olhou para mim e falou, tá, vamos. Eu falei, não, você não tá entendendo, nós vamos, eu sei que nós vamos. Pois que passam-se algumas semanas, lembro que eram 7 semanas de oração, né? A gente, no meio daquelas semanas, recebemos uma ligação no dia do aniversário do meu marido, de que a Beatriz estava chegando. Nossa. E ela chegou exatamente na última semana da campanha de oração. Então, quando eu recebi o telefonema, fico até emocionada, né? Quando eu recebi o telefonema, eu tive uma certeza tão grande, eu lembrei do sonho e da oração, e eu tive certeza, eu falei, essa criança, eu não sabia ainda quem era no telefonema, falei, eu tenho certeza que isso aqui é a obra de Deus.
E aí a gente foi no fórum e a psicóloga, né, nos contou que tinha uma criança para nós. Eu comecei a chorar tanto e eu falei, quanto que eu posso buscar? Aí ela falou assim, mas você não quer nem saber quem é, como é, que sexo? Eu falei, não, porque se eu tivesse grávida eu não saberia nada, eu só ia ter o parto. Eu quero só saber quanto que eu posso buscar. Sim. E aí que ela nos contou, que daí para mim foi assim, o maior presente de todos, porque eu nunca, nem nos sonhos mais iludidos, imaginaria que eu ia ganhar um bebê. Porque a Bia chegou pra gente com 51 dias. Né? Nossa, então Então nesse foi momento você muito nem massa. sabia que era um bebê? Nada. A única coisa que disseram, ó, chegou uma Sim. criança para vocês, vamos fazer uma reunião? E aí que a gente foi para saber, né? E aí que nos contaram tudo lá nessa reunião. Daí nos contaram que ela tinha, ela estava na época ainda com 30, acho que dava uns 35, 40, não, 40 dias. Ela estava com 40 dias. E aí esses outros 11 dias foram para assinatura de papéis, passar pelo juiz, né? Para daí ela poder chegar para nós, né? Então foi tudo assim muito uma surpresa mesmo. Eu falei, foram 13 anos esperando, né? E 20 dias que ela chegou para Chegou. nós. Foi muito, muito incrível tudo, né? Não, incrível, porque eu acho tão importante, generoso você compartilhar isso com a gente, porque nos lembra, né, Fernanda, que os encontros, eles não são lineares, né? Às vezes a gente sonha muitas coisas sobre eles, mas a realidade é outra, no seu tempo, na forma como eles vão acontecer, né? Então teve um encontro com ela, teve um encontro do seu marido com o Felipe, teve um encontro interno de cada um. Esse encontro com a espiritualidade, né, te ouvindo, eu me lembrei de um filósofo que ele fala assim, a minha fé não é aquilo que eu acredito, isso são as minhas crenças e elas podem mudar. Fé é outra coisa, é algo que eu não explico. Né? E te ouvindo falar dessa sensação do versículo, de tudo que veio, parece que foi uma integração, né? Do sonho, de tudo que vocês tinham passado até então, e sentir essa certeza interna, isso não cabe em palavras, né? É uma coisa muito linda, porque daí eu vi um agir assim, tão, tão lindo. A sensação que eu tenho é de que foi uma costura. Sabe, que Deus foi costurando as Sim. circunstâncias. Primeiro o sonho, né? Depois meu encontro com meu marido tem encontrado com o Felipe, aí Sim. vira a oração, né? A campanha de oração, aí vira a chegada da Bia, porque o meu marido se tornou pai antes de eu me tornar mãe, porque primeiro ele foi pai do Felipe. E através da paternidade dele com o Felipe, ele se viu capaz de amar e ser amado, e aí ele ficou preparado para a chegada da Bia. Né? Certo. Então são coisas tão lindas que foram acontecendo que para mim é isso, é uma costura, sabe, para fazer um quadro tão lindo, tão que para mim é lindo, assim, eu acho essa história toda muito, muito maravilhosa. Maravilhoso. E tão importante da gente também falar, né, da beleza, do inesperado, dessa paciência, do desconhecido, né? Você veja, se acolher internamente inteira, sem nem saber ainda, né? E eu acho que isso é tão importante, especialmente para as pessoas que vão nos ouvir, espero que muitas nos ouçam, para desconstruir um pouco dessas idealizações, né, de que só tem uma forma de maternar, da parentalidade, às vezes até dessa idealização de que engravidar é fácil, né, eu acho tão rico você trazer também esse percurso com a endometriose, porque hoje eu tenho recebido cada vez mais pacientes com sintomas e isso é muito pouco falado. Né? Elas às vezes esperam muito tempo até buscar investigar. Eu acho que ainda tem um tabu sobre isso, e não só em relação à endometriose, mas também em questões relativas ao homem, né? Muito preconceito, uma responsabilidade excessiva sobre as mulheres também nesse gestar, né? Homens que às vezes recusam a fazer um espermograma. Você sente isso também, né? A importância da gente desconstruir
que seja biologicamente, seja psiquicamente, nenhuma gestação é simples. Exato. Nossa, como isso é verdadeiro, né? Na clínica isso tem chego, né, numa intensidade cada vez maior e sempre marcado realmente de muitos sentimentos, me parece que de culpa. Exato. Como se fosse uma inadequação o não gestar. Exato. Né? E isso eu também senti, mas ouço também, né, de pacientes, seja homens, seja mulheres. Nas mulheres isso com certeza é maior. Mas eu vejo também que falta muita divulgação. Né? Concordo. Há muito pouca divulgação sobre o quanto é preciso fazer mais exames, fazer mais exposições, né, a poder investigar o que está acontecendo, porque fica muito numa ideia do mistério, e dentro do mistério ficam milhões de fantasias, sempre culposas, né, e que deixam a mulher num lugar de solidão muito grande, porque nem sempre o parceiro acomoda a dor junto com ela, às vezes para não saber como lidar. Exatamente. Né? Isso é muito delicado. Muito. Por isso que eu acho que a gente pode contribuir muito com as nossas conversas, né? Com esse compartilhar, né? Dessa desconstrução das idealizações de que as coisas são fáceis, são rápidas, né? E até da idealização desse encontro, seja de que forma for, né, Fernando? Porque uma coisa é o filho sonhado, outra é o encontro real. Né? Como é que foi, especialmente esse início com a Bia, né? Com a chegada dela? Então, com a Bia foi uma coisa muito intensa, assim, né? Porque no dia que ela chegou, meu marido estava muito apavorado. Então ele dizia assim, estava porque foram bastante pessoas da família no fórum para, né, acompanhar a chegada dela, filmar, tirar fotos, tudo, né? E depois tinha mais um monte de gente da família em casa, tanto por parte da minha família quanto por parte da família do meu marido. Então eu estava assim em êxtase, eu só estava em êxtase, eu não tinha outra palavra assim de tanta alegria, né? Filha no colo. E ele estava muito alegre, mas eu vi ele muito assustado, então ele ficava dizendo assim para minha mãe, né? Você vai dormir aqui uns dias? Você vai ficar aqui uns dias? Socorro! E eu não queria, porque tinha sido uma espera tão longa e tão desejada, que o que eu mais queria era viver aquele momento, eu, ela e meu marido. Né? E aí minha mãe chegou e falou, filha, o Reginaldo pediu para eu dormir aqui, você quer que eu durma, né? E eu falei, não quero, por favor, quero que todo mundo vá embora, né? A hora que acabar aqui a festa, a confraternização, que eu quero viver esse momento com ela, né? E assim foi, né? Então, na hora que eu peguei ela no colo, no fórum, né? Voltando para o primeiro encontro, né? Então, a gente estava lá esperando, e daí eles entraram, né? A psicóloga entrou com ela no colo. Na hora que nos entregou, a primeira coisa que eu fiz, porque eu tinha uma foto dela, bebezinha, logo que nasceu. Então eu não me imaginava como ela seria. E ela estava linda, ela estava toda de rosa, com vestidinho rosa, até meia fina, rosinha, sapatinho. Os pais que ficaram com ela, né, a família acolhedora, foi muito caprichosa, muito. Eles tiveram, assim, uma delicadeza em entregá-la, que foi muito linda. Então ela estava toda de rosinha, um bolerinho rosinha, um lacinho rosinha, né? Ela estava com uma touquinha, na verdade. E aí eu tirei a touca e eu vi ela tão cabeluda, mas era cabeluda, muito cabelo, e um cabelo encaracolado. E a hora que eu olhei para ela, eu lembrei da minha avó. Essa avó que eu morava junto quando eu tinha 12 anos. Minha avó faleceu um pouquinho depois desse meu sonho. E foi uma avó que eu fui criada com muito amor, muito, muito amor. Eu tenho muitas lembranças lindas dela. E a Bia, na hora, me lembrou minha avó. Sabe, o cabelinho todo encaracolado, o rosto bem redondinho, a pele bem clarinha. Na hora, me veio minha avó, eu falei, meu Deus, ela é muito parecida com a vovó. Foi a primeira frase que eu falei, assim, sabe? E eu tremia muito, mas foi tão gostoso pegá-la, assim, né? E ela estava dormindo, e daí eu tentei mexer nela, ela deu uma incomodada, e aí eu deixei ela quietinha ali, né? Depois disso, ela dormiu o tempo inteiro, até chegar em casa. E aí, quando chegou em casa, tava aquele monte de gente, meu marido conversando com ela, e o meu marido começou a conversar, e ela olhou para ele, soltou a chupeta e começou a rir. Mas uma risada gostosa. Daí ele até falou pra ela, papai é lindo, né? Por isso você tá rindo com o papai, né? Virou aquela brincadeira, todo mundo rindo, né? Isso tudo filmado, né? Foi a coisa mais linda.
Aí, quando todo mundo foi embora e eu fui ficar com ela, foi o primeiro momento, assim, realmente meu e dela, né? E daí eu fui dar banho. E aí, nesse banho, foi muito, assim, emocionante, né? Eu pedi para todo mundo sair, até meu marido, falei, esse momento é meu, não Sim. quero ninguém aqui, né? E aí fui tirando a roupinha dela, fui ali testando pôr ela na banheira, e fui sentindo ela me olhar. E ali a gente foi vivendo o nosso primeiro encontro, sabe? Sim. Mas a Bia demorou para ser um bebê, no sentido de chorar, acordar do nada, ser aquele bebê espontâneo, quase 3 meses. Os Olha. primeiros 3 meses dela, eu via ela uma bebê tranquila demais. E aí, pensando psicanaliticamente, né? Eu falei, eu Muito acho que bem ela tá adaptada, insegura. né? Isso. Então ela era assim, ela era aquele reloginho, sabe? Você põe pra dormir, tipo, ela não acordava na madrugada. Os primeiros 3 meses. Ela não acordava. Se eu punha ela pra dormir meia-noite, ela ia acordar 6 da manhã, né? E ela tomava mamar, eu tentei estimular pra ter o leite, não conseguiu descer. E então fiquei com a fórmula e ela ia bem. Depois de uns 3 meses, aí eu brinco que ela mostrou a que veio. E aí ela deu uma mudada, começou a acordar na madrugada, começou a dar trabalho durante o dia, começou a mostrar o bebezinho que ela é, né? E Sim. ela é uma criança, até hoje, ela é assim, expressiva, ela mostra o que quer, ela é muito determinada, quando ela não quer uma coisa, ela não quer. E isso ela foi mostrando, esse gêniozinho dela, depois de 3 meses, mais ou menos, que a gente estava junto. Ali eu sinto que ela entendeu que aquele lugar era estável, seguro, e aí ela se entregou. Então, os primeiros 3 meses foram muito leves, sabe? Muito. Era delicioso ter um bebê em casa, mas não parecia que eu tinha ainda um bebê. Olha. Foi depois ali que eu senti que ela virou filha de verdade. Ai, que lindo. E é tão bonito, né, a forma como você vai falando dos detalhes do cabelo, né, das lembranças, outros vínculos, né, que você foi lembrando como de sua avó, da cor da roupinha, o toque no banho, o olho no olho, como que os encontros profundos, né, Fernanda, eles têm tantas camadas, né, do sensorial, daquilo que não cabe ainda em palavras, e um tempo, né, você me lembrou, inclusive, uma amiga, mãe, né, que escreveu uma vez tão bonito, assim, no meio dos perrengues que ela estava passando do puerpério, ela falou, me ajude a te conhecer enquanto eu me mostro também e vou aprendendo, né? Como que é um momento difícil para os dois lados, né? Penso que esses 3 meses em que a Bia foi mais tranquila, eu e meu marido também estávamos assustados, né? Porque Claro. como foi tudo muito rápido, né, a chegada dela, Sim. foi um baque para mim com relação, por exemplo, à clínica, que eu tive que organizar muito rapidamente para poder me ausentar. Não consegui me ausentar de tudo, né? Porque Claro. tinha alguns pacientes que, se fizesse esse afastamento tão grande, teria um impacto muito grande, né? Então eu fui com muita delicadeza, né? Com alguns pacientes, alguns eu vi que daria, né? Mas eu estava também ainda, eu estava em êxtase de alegria, mas ao mesmo tempo eu estava tentando entender, e agora? O que eu faço, né? Como é que é isso, de acoplar uma vida tão longa ali de casamento e principalmente de carreira, porque eu sempre trabalhei muito, sempre amei trabalhar. E aí, assim, de repente, eu não posso estar mais na clínica, né? Isso foi bastante diferente, assim, para mim, ter que lidar com isso, né? Estava super disposta, mas entrei em muitas angústias nesse sentido. De novo, a terapia que me ajudava, calma, vai dar certo, vai caber, a clínica suporta, né? Foi um tempo mesmo. E meu marido, apesar também da alegria estar muito grande, eu via que ele ficava assim meio sem saber o lugar dele, né? Então, ele sempre foi um pai muito carinhoso. Aliás, essa é uma característica dele, ele é extremamente carinhoso. Então ele pegava muito ela, ele queria muito ficar com ela, mas ele não sabia muito bem o que fazer nas horas difíceis, na hora que ela chorava, na hora de trocar, né? Essas eram horas que ele deixava para mim, né?
E foi muito bom, porque foi nesses momentos, principalmente na hora do banho, que eu vejo que o meu vínculo com ela mais se estabeleceu. Eu desenvolvi o momento do banho, eu colocava para ela o momento de fazer chantala. Então eu descobri essa técnica, uma amiga me contou, Sim, e eu fiquei pensando, falei, gente, acho que essa é uma técnica maravilhosa para claro. vínculo, né? Foi o que mais me vinha à mente. E eu deitava, então, ela antes do banho na cama e fazia esse momento da chantala. E foi um momento que a gente foi se olhando. Exato. E aí, cada vez que eu ia mexendo nela, eu ia sentindo ela relaxar, ela se entregar. Até hoje, ela pede para mim, né? Ela já tá grande, tá com 9 anos hoje. E ela fala, mamãe, faz aquela massagem em mim. Olha Porque que ela até hoje gosta de tanto que aquilo ficou um registro de um momento de nós duas. para vocês duas. Nós duas. Foi muito bonito isso, muito interessante o quanto que essa técnica nos ajudou. Claro, e o quanto isso é importante, né, das pessoas nos ouvirem também, que existem inúmeros caminhos para esse contato, né? Não é só um caminho de amamentação, não é só às vezes o caminho do banho, alguns vão ter de outra forma, né? Mas que existem muitos caminhos para a gente estabelecer um contato íntimo. Realmente. Sim. E pensando nesses caminhos, né, Fernanda, e que nos remetem também muito à clínica, né, como que com os nossos pacientes também a gente vai descobrindo diferentes formas de contato com eles e que isso transcende às vezes a técnica, aquilo que está pré-estabelecido, demanda uma entrega, né, uma disponibilidade para o desconhecido, que pode ser muito angustiante, né? Mas que essa nossa conversa que possa ajudar a inspirar, especialmente aquelas mães, pessoas que estão se sentindo perdidas em muitos aspectos, porque quando você falou da costura, a imagem que me veio, né, desse quadro tão bonito que você trouxe para a gente hoje, é que ele não tem um traço pré-marcado. Ele é muito diferente daquele... Eu me lembrei daqueles quadrinhos antigos que já vem o desenho e você só borda em cima, Sim, sabe? A imagem que me veio falou, olha, tratando-se de vínculos, não tem isso, né? Não tem aquele desenho pronto que a gente só vai lá e vai seguindo o script. Muito pelo contrário, né? a Quantas gente tem que coisas construir o desenho, né? construir, né? E às vezes dá nó, mas não tem algo pronto, né? Então a maternidade, a parentalidade, pensando até nessa proximidade do Dia das Mães, com tantas mães para eu convidar aqui, que eu conheço, que eu também admiro, eu pensei muito em você, justamente para mostrar esses caminhos tão possíveis, igualmente profundos como a adoção. Sim. E eu sinto que a gente também precisa desmistificar socialmente muito disso, né? Certeza. Eu acho que aqui daí a gente pode pensar um pouco na minha relação com o Felipe, né? Porque uma marca que o Felipe teve por um tempo foi a dúvida do quanto ele pertencia a nós, né? Então ele se via em muitos momentos com um tanto de dúvidas desse pertencimento, né? Porque ele veio morar conosco um pouco mais tarde. Ele já estava com um pouquinho mais de 3 anos. E com ele a construção foi um pouco mais lenta nesse sentido, né? E aí eu penso sempre no quanto a adoção tardia traz essa dúvida para a criança, né? Do quanto ela tem um lugar, do quanto esse senso de pertencimento precisa mesmo ser construído, né? Costurado também. Toda criança precisa desenvolver isso, né? Mas a criança que tem uma história desde muito piquititico, junto com a família, isso se constitui de uma maneira um pouco mais, acho que até inconsciente, vamos dizer assim, né? Porque vem desde os primórdios. Para a criança que chega um pouco depois, isso tem um tanto de medos, de dúvidas, né? Mas acho bacana poder contar para as mães que estão aqui ouvindo o quanto também acontece.
leva um pouco mais de tempo, né? Passa-se por alguns percalços, mas é tão bacana que a gente vai vendo as transformações acontecendo, né? As seguranças vão se estabelecendo, as certezas, né? Ainda que tenham dilemas que para sempre terão que se lidar, mas não que isso impeça que essa consolidação chegue, porque ela chega também. Sim. Muito importante isso que você está dizendo, que é possível. E assim é para as diferentes características e vínculos, né, Fernanda? Como todos nós precisamos ser adotados psiquicamente por um outro, né? Isso às vezes não acontece com filhos biológicos por inúmeras questões, mas às vezes isso não acontece imediatamente, em pouco tempo, em outros casos. Eu acho que essas histórias, inclusive aqui do Pod, né, são uma aposta, né, uma tentativa até minha de fortalecer a fé das pessoas de que é possível. Né, de que os caminhos dos vínculos não são lineares, né, esses quadros não estão pré-desenhados, mas é possível, né, quando tem essa condição interna, quando tem desejo, quando tem investimento, paciência. É bem esse o caminho, né? A maternidade sempre nos coloca nesse lugar, independente, né, de como o filho chega. É sempre um desafio. Eu penso que como mãe, não tem como, eu escuto, né, amigas, escuto aqui na clínica pacientes contando dos dilemas que vivem com os filhos, não muda em nada. Sim. A gente vive os mesmos, né? No sentido de medos, no sentido de irritabilidades, no sentido de inseguranças, né, no sentido de alegrias. Um filho, quando se torna filho, ele vai viver todas as experiências e nós vamos viver todas as experiências como mãe da mesma maneira. Claro que a forma como cada um vai dar, a maneira como cada um vai encarar é muito particular. Mas não há diferença se o filho veio da barriga ou se ele não veio, né? A diferença está na disponibilidade em fazer dar certo. Isso é o que eu acredito. Eu também. Maravilhoso. E além da proximidade do Dia das Mães, pensando também que ontem, né, dia 6 de maio, além de ser Dia do Psicanalista, aproveito para te parabenizar, né, colega nessa área também. Além disso, é considerado mundialmente como o dia de cuidado com a saúde materna, né? E eu pensei, inclusive, quando você falou, né, na história desse encontro com a Bia, que rede tinha ali, né, junto com vocês para acolher, para dar as boas-vindas, que foi uma escolha sua naquele momento, não ter sua mãe por perto, mas como é importante essa rede, né, essa família estendida, não é, Fê? Que pelo menos está ali para se dispor a, né? Exato. Porque foi uma escolha viver aquele momento dessa maneira que contei, mas não que eu não contei em tantos outros Exato. momentos como conto até hoje. E faz toda a diferença, né? Quando a família está por perto, quando a gente tem tanto alguém para nos orientar, quanto alguém para nos acolher, né? Acolher nossos desabafos, nossos medos, quanto na prática também para nos ajudar a cuidar. Né? Eu gosto muito de um provérbio africano que diz que não se faz uma criança sem uma vila, né? Acho lindo isso. Essa ideia para mim é maravilhosa. Que é isso, a gente precisa de vila, né? Uma mãe sozinha não tem como. É muito sofrido, é muito exaustivo e não precisa ser assim. É isso que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar. Não precisa. Não precisa. É isso. E agora, infelizmente, eu tô vendo o horário e falei, nossa, passa tão rápido. Eu pensei, né, numa pergunta que eu tenho feito para os convidados. Quem você acha que era a Fernanda antes e quem é a Fernanda depois desses encontros diários com a Bia e com o Felipe? Ai, Raquel. Sabe, o que me veio à mente na hora que você falou, que era uma pessoa teórica, hoje é uma pessoa verdadeira. Porque eu acho que existia muito desse saber, né, de estudar, do atender, mas que
eu acho que a maternidade tem me dado, através dos dois, dos desafios que eles me colocam, né, constantemente ao longo de todos esses anos, me colocam no lugar de entrar em contato muito com a vulnerabilidade. E não é fácil entrar nesse lugar, né? Os filhos nos convocam a olhar aquilo que, pelo menos para mim tem sido assim, né? Aquilo que eu não sei, aquilo que eu vou precisar lidar com eles para descobrir, porque não tem caminho pronto, né? Exato. Então é tudo tendo que ser testado, tentado, descoberto, Errado, aprendido. falhado. Exato. Como eles me colocam a aprender, né? Os dois, assim, me desafiam a aprender, a me rever. Então, não há teoria que caiba aqui, né? E isso, para mim, foi muito transformador. Eu saí desse lugar do saber, né? E ir para um lugar de vulnerabilidade. E foi bom encontrar com eles. Claro. E que bom a gente abraçar essas vulnerabilidades e, de alguma forma, tentar abraçar também, né, todas as pessoas que nos escutam. Se fosse para a gente deixar uma mensagem, né, aqui, o que talvez você gostaria de falar, tendo em vista talvez até essa proximidade, né, de datas comemorativas, mas que devem ser celebradas diariamente, né? Exato, porque a maternidade é uma luta diária e uma conquista diária, né? Olha, eu acho que é importante dizer para toda mãe que encontros são sempre desafiadores, né? Cuidar de filhos, mesmo os que a gente ama profundamente, sempre nos coloca nesse lugar do não saber, do ter que descobrir o que o outro precisa de nós e não o que a gente acha que tem que dar a eles, né? Isso eu tenho aprendido muito, principalmente nos últimos anos, conforme as crianças têm crescido. Sim. Eu vejo que o Felipe está com 11 e a Beatriz está com 9, né? Então é um lugar onde eles já estão muito mais com vontades, com muito mais opiniões. E aí me colocam nesse lugar de o tempo todo ter que pensar até onde eu posso ir. Porque tem o lugar de escolha deles, do que eles me ensinam a ser, né? Diante do que eles precisam. Então, acho que é dizer para toda mãe que esse lugar pode ser aprendido e que é bom aprender com eles. Lindo. Isso aí. Eu acho que vamos fechar com isso, né? Nos abrirmos a aprender com a experiência, né? Não há teoria, não há manual que dê conta da experiência. É isso. E é bom ser transformado, né? Fundamental. Sim, exatamente. E por isso quero te agradecer, né, pelo nosso encontro aqui também, como desde a escuta do podcast, do Mãe Entre Mães e de te escutar, você já transformou, mobilizou muitas coisas aqui. Espero que seja assim também com outras pessoas. Viu? Obrigada pela generosidade em compartilhar um pouquinho da sua história. Tinha tanta coisa ainda para perguntar, para saber, mas é impressionante como que passa rápido, né? Não cabe aqui, mas que isso abra para novos encontros também. É isso aí. Vamos fazendo, né? Vamos lá. Obrigada, Fernanda. E agradeço também, né, a quem nos ouve, quem se dispõe a encontrar conosco. E nos vemos, então, no próximo episódio.